Bem-vindos às conversas do Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado. Uma saudação especial a quem nos acompanha em direto nas redes sociais ou via Zoom. Tanto Sabor, mesmo aqui ao lado, tem como objetivo promover o consumo de produtos locais, sensibilizando os agentes privados e residentes da região centro para as virtudes de comprarmos localmente e aproveitarmos as potencialidades dos produtos da época. Este programa pretende dar visibilidade a projetos que nas 8 sub-regiões do centro são embaixadores do consumo local e, ao mesmo tempo, mostrar a quem nos acompanha que é possível passarmos da intenção à prática, levando os melhores produtos com os melhores sabores para a nossa mesa. Tudo isto com claros benefícios para a nossa saúde, para as comunidades locais, pois estimulamos a pequena economia e os produtos e os produtores mais próximos, e para o planeta, pois precisamos de menos recursos para levar o melhor à nossa mesa. Importa lembrar que o Tanto Sabor é um programa que se insere no projeto Centro Sustentável, desenvolvido pela Turismo do Centro, dinamizado pela Biosfera Portugal e que conta com o financiamento da linha de apoio à sustentabilidade do turismo de Portugal. O Centro Sustentável tem a ambição de reduzir os efeitos negativos das atividades turísticas e atuar preventivamente para evitar o surgimento destes mesmos efeitos negativos, tendo como fator-chave a dinamização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030. Tem o seu foco na valorização das pessoas, no desenvolvimento socioeconómico da região e no uso eficiente dos recursos. Todo o projeto assenta numa metodologia participativa, onde damos voz às pessoas e às instituições dos 8 territórios do centro sobre o que é importante valorizar e realizar para afirmar o centro de Portugal como um destino sustentável. E é por esse motivo que estamos aqui hoje à conversa com Dalila Dias, que nos vai apresentar o projeto Rota Gastronómica, receitas que contam a história das aldeias históricas de Portugal e que é, sem dúvida, uma boa prática de como podemos aproximar os produtos locais da mesa de cada um de nós. Na segunda parte desta conversa, daqui a minutos, vamos arregaçar as mangas e seguir até à cozinha do Polo Gastronómico do Centro, em Viseu, onde a chefe Carolina Oliveira nos vai abrir o apetite com todos os sabores que podemos encontrar mesmo aqui ao lado. Esta é sim uma conversa com tanto sabor, hoje dedicada à região das Beiras e Estrada da Estrela, e para isso temos, como já disse, Dalila Dias. Bom dia, Dalila, obrigado por estar connosco. Muito obrigada, nós, pelo convite. E claro que é sempre importante para nós, quando somos chamados a poder partilhar aquilo que são as experiências e o trabalho que temos vindo a desenvolver, que naturalmente somos aquela rede que tem-se pautado já há alguns anos naquilo que é o seu foco na sustentabilidade. Portanto, e efetivamente este trabalho que está inerente ao projeto Receitas que Contam Histórias tem, obviamente, a premissa da sustentabilidade no seu conceito lato, na sua trilogia, está naturalmente patente. Mas quisemos ir mais longe, obviamente, apesar de fazermos aqui, portanto, a conexão com esta trilogia, ainda que depois desagregada em várias frentes, mas já quisemos abrir aqui aquilo que era uma íntima ligação ao próprio Pacto Ecológico Europeu, onde também está naturalmente o racional da sustentabilidade presente e naturalmente sempre fazendo aqui o alinhamento com os 17 ODS. Portanto, só apenas relembrar que efetivamente as aldeias históricas e o seu compromisso e comprometimento com a sustentabilidade nasceu também com a biosfera, e o Receitas que Contam Histórias é efetivamente também, no fundo, um desses exemplos de como é que nós conseguimos fazer convergir, como corolário ancorado no turismo, mas como é que nós conseguimos ou tentamos ativar outros setores. E, portanto, não é apenas uma rota gastronómica, e é isto que eu quero deixar aqui presente, e que este projeto pretende dar o seu contributo, sendo que para conseguirmos influenciar aquilo que é a dinâmica no Prado, para precisamente termos aquilo que é uma agricultura sustentável, enraizada naquilo que é o saber coletivo e nas técnicas também agrícolas tradicionais, naturalmente que nós fomos ter com as pessoas que sabem que são as comunidades. Portanto, são as pessoas anciãs, foram essas que nos deram, no fundo, toda a matéria-prima
que foi necessária para construir este cardápio, para construir esta carta gastronómica, muito enraizada no saber tradicional e no saber e mestria destas pessoas. Portanto, foram eles os grandes protagonistas e, desde logo, uma obrigada a estas pessoas que se disponibilizaram a partilhar connosco essas vivências, porque tratam-se de vivências, trata-se de uma geografia emocional também, trata-se de receituários com emoção, com sentimentos, com saudosismo, porque lembra aquilo que eram os pratos da avó, os pratos da mãe, e também fomos mais fundo ainda, fomos àquilo que é chamada arqueologia alimentar. Portanto, as aldeias históricas é uma narrativa que encontra muito daquilo que é a sua identidade na sua história secular, portanto, tivemos que necessariamente ir também procurar toda esta informação de caráter arqueológico, como é que em momentos específicos de celebração de episódios fantásticos ou menos fantásticos da vida das aldeias históricas, como é que se celebraram. Portanto, também esta recolha, que há aqui um saber científico também muito trazido para dentro desta carta gastronómica e que efetivamente dá uma narrativa e um storytelling que é amplamente, diria, enriquecedor para quem não apenas vai degustar o prato no restaurante, mas perceber porque é que aquele receituário, porque é que aquele menu ali está. Portanto, este foi o princípio de criação deste projeto, sabendo que a gastronomia pode e deve, no contexto do turismo gastronómico, conseguir impactar social e economicamente o território, tendo ganhos qualitativos, porque há aqui também estimulação de sentimentos de pertença, de valorização deste saber das próprias comunidades, não apenas naquilo que é a transmissão destas receitas, mas depois também como é que estas culturas eram produzidas no Prado. Portanto, posso-vos dizer que chegamos à conclusão que, inclusive, alguns ingredientes destes receituários já não puderam ser propriamente introduzidos, primeiro porque ou deixaram de ser produzidos, porque infelizmente passamos depois a ter uma visão da agricultura numa outra frente de produção, e aquilo que se pretende é revitalizar estas hortas de conceito familiar, esta produção muito autóctone, estas produções que ou perderam-se ou estão quase em vias de extinção, portanto, daí a tal ligação à biodiversidade e àquela ligação à prática da agricultura muito com o conceito familiar. Mas o palco para disseminar este receituário é sem dúvida a restauração. Mas também não nos ficamos apenas por aqui, portanto, naturalmente que um bom prato não pode estar dissociado de um bom vinho, e por essa razão também decidimos trazer a Comissão Vitivinícola da Beira Interior. Primeiro, sabemos que vamos ter que fazer um trabalho profundo no movimento inverso, que é o fork to farm, ou seja, temos que primeiro conquistar o palato dos nossos das pessoas. das pessoas, para que depois consigamos fazer essa influência no Prado para estas produções de mais micro escala, mas sempre apostadas na produção autóctone, no quilómetro zero. Obrigado. E assim que nos acompanha neste programa, agradecemos a sua atenção e apelamos à sua participação. Este é um processo que envolve todos, porque todos somos o centro e nós estamos no centro. Dalila, alguma surpresa positiva, maior surpresa, maior destaque dado a este projeto que está a apresentar com tanta paixão? Bom, é como lhe disse, a surpresa de facto foi as histórias com H e histórias com E, que nós conseguimos perceber a riqueza que existe de facto no Em território. toda a região. Exato, e o manancial e a diversidade que nós temos. Para ter uma noção, temos queijos de índole variada em todas as aldeias. Mas à partida e logo no primeiro olhar podemos dizer é o mesmo queijo. Não, não é Não o há. mesmo queijo. Aí é que está, e essa foi das Só grandes provando. surpresas, Aí só só provando. provando. A mesma coisa acontece com os enchidos, a mesma coisa acontece com o pão, que é um elemento básico que todos nós temos à nossa mesa cotidianamente, e é tão interessante ver, de facto, e explorar esta riqueza, e só conseguimos perceber isso não é vendo o pão, é o que é que está por detrás de toda A aquela história. história,
e de facto como é que ela chegou até nós e como é que ainda há a tentativa de se preservar essas memórias e continuando a fazer efetivamente esse pão diferente de região para região. Pode ser o mesmo cereal, a forma de o produzir é que também é diferente, as tais mãos, a diferença nas A mãos, água, a a água. arte, a água, portanto, tudo isto conta. E o mais interessante é como é que houve uma paixão que se percebeu desde logo, que por vezes parece demasiado complexo. Veja que na estruturação deste projeto nós tivemos aqui várias entidades, várias pessoas envolvidas. Mas quando se quer e quando há esta dedicação e quando se acredita, efetivamente as coisas acontecem. E Acontece. essa foi a maior surpresa no final, quando começamos a lançar este desafio, que à partida poderia ficar aqui pendurado, desculpem a expressão, pela panóplia de entidades e de pessoas envolvidas, mas que de facto conseguiu-se com dedicação, com esforço e por acreditarem. Ressalvo, inclusive, que este projeto aconteceu também durante o período da pandemia, não foi fácil, e ainda assim concretizou-se. Portanto, a maravilha que isto é, quando as pessoas realmente acreditam e que percebem que há aqui algo que é diferente, e nessa diferença, quando se põe o foco nas pessoas, tem tudo para acontecer. Acontece. Sim. E mais, como é que estou já a partilhar isto, porque vamos ter brevemente a apresentação pública deste projeto. As próprias pessoas que estiveram envolvidas e que partilharam connosco este saber, é praticamente o evento do ano. Portanto, são desde logo as protagonistas e vão estar nesse evento, vão estar nesse lançamento, e a vontade com que elas estão de chegar o dia para poderem estar ali e partilharem com as pessoas e com outros convidados também aquilo que foi a participação delas neste projeto. Portanto, quando se envolve as pessoas das comunidades, porque o nosso trabalho não faz sentido sem elas, o nosso trabalho é para as pessoas e com as pessoas, e aqui de facto faz toda a diferença. E essa foi a surpresa, com toda a humildade e com este, esta ligação imediata ao projeto, esta necessidade também de quererem partilhar, foi fantástica. Portanto, e desde logo o nosso agradecimento vai para estas pessoas. Tenho pena que algumas, inclusive, já não possam estar connosco no evento, porque já têm bastante idade, portanto, de facto foram pessoas muito importantes nesta recolha, e um grande, grande agradecimento para estas pessoas que não vão poder estar, precisamente porque já têm bastante idade e não se podem representar. Mas fica este agradecimento, porque este é um trabalho que é fruto do seu saber, da sua mestria. Obrigado, mais uma vez, Dalila, e parabéns por esse entusiasmo. E assim que nos acompanha pelas redes sociais, partilhe este vídeo, faça os comentários, divulgue, porque este é um processo participativo e apelamos mais uma vez à participação de todos. Alguma mensagem final, Dalila? Bom, a mensagem final, de facto, é que nada é impossível, ponto número um. Este é daqueles exemplos que é possível ser feito e ser feito respeitando todas as partes e fazendo o cruzamento de vários setores. Portanto, reparem que muito se fala na gastronomia, fala-se muito em cartas gastronómicas. Este projeto quis marcar a diferença, porque envolveu, tem várias ambições naturalmente. O que nós vamos e que conseguimos fazer até aqui é apenas uma parte de todo o projeto muito mais ambicioso, porque no dia em que conseguirmos então conseguir influenciar a tal biodiversidade e a tal agricultura, introduzi-la de uma forma sustentável no Prado, partindo deste conceito da agricultura familiar, recuperando estas espécies autóctones, fazendo efetivamente com que os nossos turistas se desloquem para degustar estas receitas e que cada vez sejam amplamente reclamadas na restauração, e também um agradecimento aos restaurantes que aceitaram este desafio inicial de querer experimentar. Portanto, efetivamente, quando isto acontece, então tudo é possível. Possível. E parte de uma ideia, e às vezes parece demasiado ambicioso,
Não vamos dizer que é fácil, porque os caminhos nestes registros, inclusive quando toca à dimensão da sustentabilidade, sabemos que efetivamente são caminhos um pouco mais complexos, mas é possível. Portanto, acreditem, a parceria e toda esta abordagem integrada é aquela que faz sentido para o território. Portanto, acreditem muito naquilo que é o foco na parceria e o foco nas pessoas. Obrigado, mais uma vez, parabéns. Brevemente vamos voltar com uma nova conversa, uma nova sua região e um novo projeto. Dê-nos o prazer de assistir. Quem nos está a acompanhar nas redes sociais, deixaremos no chat desta sessão os links para que possa seguir-nos quando deixarmos esta transmissão em direto. Até lá, fique bem e aproveite a próxima hora para se inspirar com a nossa chefe, Carolina Oliveira. Vamos então até à cozinha do Polo Gastronómico do Centro. Muito obrigado, muito bom dia. Obrigada. E bem-vindos à cozinha do Polo Gastronómico Centro de Portugal, hoje aqui com Beiras e Serra da Estrela à mesa e claro que não podia faltar mesmo no centro da nossa mesa os reis desta região, o queijo Serra da Estrela e o seu filho requeijão, não é? Os dois certificados como deve ser. E hoje, último dia, temos de manhã, portanto, o dia dedicado ao bacalhau, portanto, é a última sessão a partir aqui do Polo Gastronómico Centro de Portugal e então eu resolvi fazer uma receita de bacalhau. Temos aqui uma boa posta com a sua aba, portanto, completa, ou meia posta, na verdade. Não podiam faltar as couves e para este lado temos o resto dos ingredientes que vamos necessitar. Vamos ter um menu muito simples, vamos ter um vinho quente que servirá para receber os nossos convivas em casa vamos ter a seguir um bacalhau recheado com queijo Serra da Estrela. E de seguida acabamos com um cheesecake de requeijão. Portanto, pequenas receitas muito simples de fazer, aproveitando os nossos produtos comprados localmente, comprados nos mercados, nos nossos produtores, que estão mesmo aqui tão perto e que são maravilhosos. A nível vamos então começar a receita. Como o cheesecake vai necessitar de um pouco de frio, vamos começar por ele, ao contrário do vinho, que se quer quente mesmo no final, já para fazermos aqui a nossa pequena degustação. E então vamos começar pelo cheesecake. Aproveitando aqueles bolinhos secos que se calhar já andam ali um bocadinho na lata dos bolos e que ninguém dá uso, vamos pegar e vamos desfazê-los em pó. Portanto, é a base dos requeijões, podem ser com base em bolacha, este será o caso, mas também eu faço muito com a utilização de bolos secos. E vamos imaginar, já a semana passada eu tinha dito que começamos a ter aquele bolo rei que nos entusiasmamos a comprar logo no início de dezembro e que começa a não ter utilização e vamos secá-lo no forno, secamos, fica bem crocante e depois colocamos na chamada 1, 2, 3, na liquidificação e fazemos um pó. Vai ficar assim com sabor ligeiro a Natal, que pode ser muito agradável, até porque tem os frutos secos que são crocantes. Fica muito bem também nas bases deste cheesecake preparado para o Natal. Temos então cerca de 200 gramas de farinha de bolo e vamos ter cerca de 80 a 100 gramas de manteiga. Manteiga esta que não deve estar derretida, deve estar só à temperatura ambiente. Já teremos o açúcar suficiente dentro dos bolos, portanto não necessita de qualquer açúcar e vamos simplesmente cortar em pedacinhos pequeninos a manteiga para facilitar o processo e com a mão vamos começar a desfazê-los nesta base, nesta farinha, até que se tenha uma consistência de massa uniforme e moldável. Não é preciso ficar demasiado moldável, mas é preciso perceber que já existe aqui
facilidade de se agarrar umas às outras. São as bases normais. Sempre a fazer aproveitamentos, sempre a tentarmos ir buscar, não fazer compras de propósito para fazer estas pequenas receitas e olhar bem para o que temos em casa. A maior parte das vezes temos coisas que podemos aproveitar ou até podemos prever. Eu vou prever que vou fazer um cheesecake, quero fazer uma base. Nós, ao utilizarmos, por exemplo, como eu estava a dizer, a utilização do bolo rei para as bases do cheesecake, para quem prova, sabe imediatamente que é uma receita única, uma receita que nós fizemos em casa e que, portanto, não seria possível comprar em nenhum outro sítio. E isso torna tudo especial. E vamos dar aqui um toquezinho à nossa base, desta feita com um bocadinho de raspa de laranja, só para lhe dar aqui um outro sabor. Como eu disse, como aqui neste caso eu não tenho o bolo rei, que é uma ideia que fica para experimentarem, eu gosto de, nesta fase, pegar num pouco de laranja e raspar na base do cheesecake. É um aromatizante natural e vai nos dar aqui um toquezinho depois ao nosso cheesecake de requeijão, que acho interessante. Porque claro está que temos que, para hoje não vamos fazer aqui, mas poderíamos fazer este cheesecake de requeijão poderíamos fazer para o cheesecake de requeijão um doce de abóbora. Neste caso, nós já temos aqui o nosso doce de abóbora do polo gastronómico, feito por nós, e não vamos confeccionar. Mas toda a Serra da Estrela tem inúmeros produtores excelentes. Reparem como neste momento já temos aqui uma massa que gruda, não é preciso mais do que isto. Portanto, já temos aqui feito até ao ponto que eu desejei. E numa forma que queiramos, colocamos um papel vegetal por baixo e vamos colocar a nossa base, fazendo alguma pressão. E reparem, o que é que vai fazer? Quando esta manteiga que estava, portanto, à temperatura ambiente, quando esta base volta ao frio, a manteiga volta a solidificar, por isso é que é tão importante que não derretam, porque quando se derrete há aqui uma separação entre o soro da própria manteiga e a manteiga, o que vai trazer água nesta base, e nós não pretendemos isso, queremos uma base bem estaladiça, sem água, e quando então a manteiga no seu formato natural, ela no frio é muito dura, como depois o cheesecake vai ao frio, vamos ter então uma base muito simples. Esta receita podemos confeccioná-la com algum tempo de antecedência, mas não em demasia, porque o requeijão é um produto muito, portanto, perecível. É equivalente a um queijo fresco, portanto, nós diremos ali 4, 5 dias. Portanto, eu recomendo que seja uma sobremesa das primeiras a depois acabar também no nosso buffet, mas felizmente, normalmente, tem bastante sucesso entre os convidados e, portanto, a nível de fazermos com alguma antecedência, podemos, de facto, fazer esta base com antecedência e depois com um diazinho antes da festa, porque também precisamos que a gelatina que vamos colocar solidifique, podemos então preparar o nosso cheesecake requeijão. Quanto mais fresco for o requeijão, mais tempo vai durar o nosso cheesecake fresco. E estou aqui a retirar das pontas. Não precisa de ficar com muito pormenor,
porque vamos tapá-lo, portanto o que necessitamos é que de facto sentimos que é uma massa uniforme. Preparado, esta massa pode ir ao frio. E portanto, para o nosso interior do cheesecake, vamos necessitar de 400 ml. Eu estou a dar uma receita para cerca de 8 a 10 pessoas, a tarteira normal de cheesecake. Neste caso nós vamos fazer um mini cheesecake, mas a receita será para um requeijão 400 ml de nata, no máximo, porque queremos que saiba, não consigo tirar, queremos que saiba bem requeijão. Portanto, vamos juntar então 200 ml, 400, já temos aqui mais um bocadinho já na batedeira. Vamos então juntar a nata. Neste caso, lembrando que cada vez mais temos portanto, pessoas que preferem não consumir produtos com lactose, podemos retirar pelo menos a lactose da nata, utilizando natas sem lactose, mas atenção que o requeijão será, à partida, sempre com lactose, portanto não faz muito sentido esse tipo de preocupação aqui. Portanto, temos que avisar os nossos convidados de que realmente esta é uma receita com lactose. Vamos colocar a bater a nossa nata. E vamos então, também é importante, esta receita também pode, para pessoas que consumam muito requeijão, e às vezes começamos a ter um requeijão no frigorífico que não está já a ser muito utilizado, é possível em casa congelar o requeijão e quando queremos fazer o cheesecake aproveitarmos todos os pedacinhos que nos foram sobrando para a confecção do cheesecake. O que é importante é de facto não termos um desperdício de um produto que é tão bom, por um lado, e portanto, a utilização desta confecção ajuda à utilização desse desperdício que por vezes poderá existir. Temos aqui folhas de gelatina, cerca de 7 gramas, neste caso, e vamos utilizar as 7 gramas na totalidade. Eu vou parti-las aqui para facilitar. E esta gelatina, como é que se vai preparar? Portanto, temos que colocar um pouco de água num recipiente e temos que hidratar a gelatina. Vamos colocar folha por folha. Portanto, um requeijão, e um requeijão estamos a falar de cerca de 250 gramas. Estava aqui a tentar confirmar o peso do requeijão. Engraçado, não estou a ver. Mas o requeijão tem cerca de 250 gramas. Já temos a nossa gelatina a hidratar em água. E agora vamos colocar na nossa tigela, então, o requeijão. Como veem, este soro é sinal de grande frescura do produto.
vamos desfazê-lo. A cremosidade do requeijão depende muito da sua frescura, mas também depende dos pastos, depende da época em que estamos a comprar. A melhor época para o requeijão é exatamente quando começam a olhar para os pastos e a ver aquela erva fresquinha, verde. Então, aí a nossa observação sobre a paisagem, sobre o território, também nos ajuda a perceber a qualidade do produto que temos à mesa. Portanto, os requeijões comem-se na época do frio, até maio, e depois pode-se continuar a consumir requeijão, mas não vai ser tão saboroso, não é a época natural dele. As nossas... estamos aqui a fazer barulho e assim já estão as natas batidas. Então vamos lá, temos aqui o requeijão e vamos adicionar, desta feita eu não quero adicionar cor, então eu não quero nem mel, nem quero açúcar amarelo, quero mesmo o verdadeiro açúcar branco. Vamos aqui, portanto, uma colher de sopa por cada 50 ml de nata. Significa então que temos, não é preciso serem muito cheias, 1, 2, 3, 4, 5. Esta é uma receita onde podemos roubar um bocadinho, permitindo que o requeijão também seja 6. Eu vou pôr 6 para este requeijão, que eu gosto do cheesecake um bocadinho menos doce, mas é a gosto. Portanto, aí podemos provar e vamos... Ao colocar aqui o açúcar e mexer, eu estou a fazer com que o açúcar derreta e vai-me ajudar também a que fique o requeijão um pouco mais mole. Bem. E agora vamos pegar aqui num tachinho pequenino, vamos colocar vamos ter aqui cerca de 50 ml de leite, que será bastante pouco, é aqui um bocadinho, 50 a 100, não é muito, não é necessário muito pormenor nesta medida, é o suficiente num tacho pequenino para nós derretermos a nossa gelatina. Portanto, a gelatina, quando está hidratada, tem este aspecto assim. Já mole. É um dos poucos riscos que corre esta receita e por isso é que eu prefiro o derretermos a gelatina. Ao utilizar o leite para ajudar a derreter a gelatina, não devemos... Ele agora vai aquecer e depois retiramos para que o leite não vá a ferver para a mistura, no sentido de não criarmos grumos. Às vezes o problema da utilização desta gelatina é que se coloca que ficam pequeninos grumos de gelatina dentro da vamos aqui ver. Este tacho não funciona. Eu vou aqui mudar para esta. É igual. Vou mudar para a frigideira, que não faz mal, depois se aquece. Pronto, é igual. O que interessa aqui é aquecer o leite. Não, já está, já está. E como vê, é uma receita muito rápida de fazer, gostosa, bonita para a mesa, vai-lhe trazer aquele colorido portanto, do doce de abóbora e traz-nos o requeijão à mesa sem ser só o puro, que eu também gosto de ter. Aliás, vamos ver no empratamento que eu mantive ali um bocadinho de requeijão de parte para que no empratamento, quando estamos a fazer mais sobremesas servidas, gosto sempre de dar a provar ao cliente um requeijão, os ingredientes no seu estado puro.
O leite já está quentinho, já está a querer ganhar a temperatura, como se vê. E então vamos tirá-lo, já está quente o suficiente. E vamos então agora, com a gelatina bem escorrida, fazer derreter a gelatina neste leite. E nós então vamos agora, a gelatina entra fria e ela vai arrefecendo o leite, o que é o que se procura nesta receita, que chama-se temperar, aproximar as temperaturas dos dois ingredientes que vamos juntar. O mais importante é garantir que a gelatina derreteu bem neste leite. Não há mais gelatina. Já temos feito. E agora podemos adicionar ao requeijão. Quem gostar de um cheesecake totalmente sem grumos, como o requeijão é sempre um produto que traz, que portanto não é totalmente uma pasta sem grumos, portanto se repararmos aqui, nós vamos ter sempre alguma estrutura do requeijão inteira. Eu gosto, não me faz diferença, mas se por algum motivo não gostarem, é passar com a varinha mágica e vai ficar uma pasta completamente uniforme. Assim como há quem, os cheesecakes têm, estas mousses, estes cheesecakes, têm várias texturas diferentes de receita para receita. Então podemos ter, se tivermos um bocadinho mais de leite e aqui já estão a ver assim um primeiro preparado mais leitoso, ao colocarmos as natas e envolvermos, estamos aqui a dar-lhe agora o volume e o sabor à nata. Mais mousse. Portanto, se quisermos, portanto, existe aqui um equilíbrio que é uma questão de gosto, de gosto do chefe, pronto, não tem outra maneira de dizer, que é entre um cheesecake que é mais mousse, que é mais nata, não é? Que tem mais nata, que se vê que tem mais nata, ou um cheesecake ligeiramente mais compacto. Tratando-se aqui de um requeijão, eu gosto dele um bocadinho mais compacto, por isso posso pôr ali mais um bocadinho de leite, que é para depois, quando fizermos a fatia, não aparecer, e mesmo na degustação, a nata não se sentir tanto. E vamos então agora aqui nas nossas natas batidas. Mas, por exemplo, quando quero fazer, estou a fazer algum preparado que faça uma mousse de requeijão, já é o oposto. Metade deste leite que eu coloquei para exatamente aparecer a mousse toda e aparecer aqui a cremosidade da nata. A regra da pastelaria, dividimos sempre qualquer produto que tenha sido batido para ganhar ar em 3. O primeiro vamos mexer sem problema. Sem grandes cuidados. O segundo, igualmente. Já estamos aqui a ficar com uma textura aproximada ao que eu pretendo, porque ela já tem estrutura, já não está e a última
agora com o cuidado final, eu nem vou utilizar todas. Naturalmente, o equilíbrio dos sabores do requeijão também tem a ver com a quantidade de nata que vamos utilizar para um requeijão. Eu aqui, quando gosto de sentir bem o sabor a requeijão ainda, então vou roubar aqui um bocadinho destas natas, porque a textura já está boa. E vamos colocar na nossa forma. E agora aqui também as alturas dependem um bocadinho do que gostam. Se gostam de um cheesecake bem alto ou se gostam de um cheesecake mais baixinho. Também às vezes com o número de pessoas, porque se o cheesecake for baixinho vamos ter tendência a fazer fatias mais largas. Se o cheesecake for alto, vamos ter tendência a nos servir de menos quantidade. Então, se tivermos uma família muito grande, eu aconselho a acrescentar um bocadinho mais na altura e, se não for o caso, menos. E vamos pedir, então, que nos levem este cheesecake, que já está pronto, ao frigorífico, a ver se no final desta hora que nos resta, já temos aqui a gelatina preparada. Fácil, não é? A ideia também é, em receitas que têm grande sucesso às nossas mesas, como é a parte do cheesecake, termos portanto, na parte em que temos realmente o cheesecake é um best-seller, portanto, muita gente acaba por ter o cheesecake, e o cheesecake nós sabemos são feitos com queijo Filadélfia. Pronto, para dizer aqui, não sei se é a marca, mas é um queijo fresco e é um queijo importado, é um queijo feito em fábrica que não é muito interessante a nível nutricional. O requeijão a nível nutricional tem muita proteína. Ele é, ao contrário do queijo da Serra da Estrela, magro, portanto, a nível de gordura muito menor, e de alguma forma um sabor característico de queijo fresco que nos vai dar aqui personalidade própria ao nosso cheesecake. Portanto, eu penso que será uma opção fantástica para qualquer mesa daqui desta zona abarcada pelo queijo da Serra da Estrela. E já sabemos que existe até já a possibilidade de comprar requeijão um pouco mais longe, porque são embalados e colocados em vácuo, e então são embalados. É claro que não há nada como o requeijão compradinho ali no produtor na hora, mas mesmo para quem está mais longe, comprarmos o requeijão que vem das nossas regiões, ajudarmos os nossos produtores que são daqui. Posto isto, acabámos portanto, a sobremesa está feita, vamos passar ao bacalhau. Para o bacalhau, temos então uma boa posta de bacalhau, que não podia faltar na nossa mesa de Natal, não é? Na ceia de Natal. Vou aqui trocar a tábua. E, portanto, para o bacalhau, vamos arranjar o bacalhau de modo a retirar as espinhas que aparecem. Portanto, é um trabalhinho que pode ser feito com alguma antecedência. Eu acho que meia posta de bacalhau é uma porção bastante generosa já para uma pessoa, mas cada um se adaptará e vamos então despenhar, portanto retirar a espinha a este bacalhau.
Aqui não se comprou, portanto, há um bacalhau que chamam asa branca. Simplesmente na asa branca é um trabalho que é feito, que é simplesmente retirar isto. Portanto, não pensem que é outro tipo de peixe ou que é outra qualidade. Portanto, simplesmente tirarmos este preto que existe na base. Neste momento, só com este trabalhinho, acabei de comprar uma posta com asa branca, que é fantástico, não é? Vamos manter a pele do bacalhau e aqui ao centro, portanto, aqui nós com a mão sentimos se existem espinhas e só existem espinhas ou junto à espinha central e depois existem estas que estão aqui nesta lateral. E então, com a ponta da faca, podemos agarrar a espinha e retirar, sentindo uma a uma que estamos, porque vai ser um bacalhau que é, como é recheado, acaba por ser muito mais agradável nós depois já só termos mesmo a chamada carne, não é? Portanto, a nível de consumo, acaba por ser um serviço mais bem feito para quem está depois à mesa. Como senti com os dedos. Pode dar um bocadinho mais de trabalho. Com o tempo vamos ganhando também experiência. Pode-se até desfazer um bocadinho o bacalhau, não tem grande problema, apenas o lombo tentarmos não mexer, até porque aqui dentro não existem espinhas nenhumas, mas o resto, se precisarmos de ajudar um bocadinho com a faca para acedermos, não rasguem, não podemos chegar ali à pele de trás, o resto não tem problema. O queijo Serra da Estrela, este rei da nossa região, desta região da Beira Serra e da Serra da Estrela, é um queijo que nós só falamos de um queijo, mas a verdade é que ele vai tendo mutações ao longo das épocas em que está a ser produzido, nos sabores, nos aromas, na intensidade, e também conforme o lado da serra, assim também ganha uns sabores e umas intensidades diferentes. Pelo que depende um bocadinho do queijo que nós compramos. Pronto, eu neste momento já confirmo que não tenho aqui já nada, portanto não tenho aqui já espinha nenhuma nesta posta. Isto para dizer que quando escolhemos o queijo, eu por exemplo neste momento no meu fornecedor estou com dificuldade em comprar o queijo muito amanteigado, pronto, e já me veio um queijo que já não estava totalmente amanteigado e eu comecei por o curar aqui no polo gastronómico e consigo, à medida que vou tendo necessidade, ir tendo algum queijo que, portanto, vou abrindo e vou utilizando. Como está a ser um queijo pronto, é um queijo um bocadinho mais forte e querendo eu que toda a gente coma o bacalhau com prazer e às vezes o sabor do queijo nas comidas pode-se depois intensificar porque nós aquecemos, portanto tudo o que é aquecido é intensificado. Então o que é que nós vamos fazer? Eu aqui retirei a pele, não porque a pele não seja boa, a casca, não é? A casca do queijo, mas simplesmente porque eu estou a curá-lo com um pouco de colorau e azeite e ela está com alguma cor que eu não pretendo neste caso na receita. Porque no caso do nosso queijo da Serra da Estrela é tudo bom, tudo é para comer. E vamos ter então um pouco de queijo. E o que eu faço para reduzir a intensidade e dar-lhe algum interesse quando encontramos o queijo é misturá-lo com um pouco de queijo mozzarella. E perdoem-me se não é totalmente, mas realmente o queijo mozzarella tem esta capacidade do fio do queijo derretido e que tem muito pouco sabor. Portanto, nós vamos dar-lhe o melhor do nosso queijo da serra, que é o sabor, e adicionar, fazendo uma pasta
com o queijo de modo a diminuir um pouco o sabor que aqui temos. E aqui na zona da Serra também temos também temos muita produção de enchidos e vamos utilizar um pouco de pai, um pouco de presunto, que vamos, inclusivamente, vou ter aqui um cuidado extra, vou aqui demolhá-lo um pouco. Porquê? Porque o bacalhau, como sabemos, é um produto que foi salado, que teve em sal, que depois é dessalado e, portanto, tem já grandes níveis de sal. Ao adicionar queijo e presunto, eu gosto de colocar um bocadinho o ponto do sal do bacalhau um bocadinho inferior, porque nós estamos a adicionar produtos que têm queijo. Portanto, esta receita temos que ter cuidado de nunca ter um bacalhau que está com tendência a salgado, pelo contrário, que está já com intenso sabor. Em relação à certificação das pescas no bacalhau, pesca sustentável e as suas certificações. As certificações servem exatamente nestes casos em que o bacalhau não é da nossa costa, não é? Portanto, pergunta aqui a Ana Farias, é uma questão que vem do online. Estamos aqui a dessalar então um bocadinho o... Portanto, em relação à pesca sustentável, sim, devemos ter atenção nos produtos, no momento da compra, realmente em comprar um bacalhau que provém de pesca sustentável. E o que é que vai ser esta pesca sustentável? É pesca que tem em atenção a capacidade do mar de continuar a produzir bacalhau para as gerações futuras. Portanto, existem níveis de pesca naquelas zonas que estão, portanto, controladas a nível da quantidade de peixe que se retira, considerando, portanto, que exista um equilíbrio entre o que é pescado e o que fica para a reprodução e, portanto, para manter as gerações futuras. Portanto, essa é a base de uma pesca sustentável. Também deverá ter a ver com, se calhar, as redes, eu isso não sei, não me vou estar a falar, mas se fosse o que é pesca sustentável também aqui em Portugal, tem a ver com apanharmos peixe que está demasiado pequeno, portanto, para ser consumido, que temos que permitir que o peixe ganhe dimensão para já realmente numa fase adulta ser consumido, por isso é que os carapauzinhos, por exemplo, foram proibidos no nosso mercado, mas não o carapau grande, portanto, só aquele pequenino, bebê, é que foi proibido. Portanto, sim, ter sempre atenção às compras e aos selos e às certificações. Quando, neste caso, o bacalhau é um produto que não é tratado em Portugal, portanto, ele chega a Portugal, o bacalhau, para já, é importante, se calhar, fazer esta ressalva aqui, porque o bacalhau em Portugal e porque toda esta tradição. O bacalhau foi o peixe que nos permitiu a época mais... a melhor época portuguesa, que foram a fase dos descobrimentos e da ligação às Índias e das grandes viagens. Portanto, os portugueses foram buscando pelos mares afora um peixe que aguentasse realmente depois as viagens e que aguentasse a sua conserva pelo sal, que aliás é conhecido na nossa costa, desde Aveiro até lá embaixo ao Algarve. Portanto, e tendo este método de conserva, precisavam de um peixe que aguentasse realmente o salgar e o dessalgar. E na nossa costa nenhum deles aguenta. E então foram procurando em mares mais longínquos, até que descobriram o bacalhau. E depois foi com o bacalhau que, realmente introduzido na alimentação dos navios, conseguiu fornecer as vitaminas e proteínas necessárias para que os marinheiros não adoecessem e para que chegassem aos destinos, portanto, marinheiros saudáveis e capazes de continuar a fazer a sua parte, portanto, de fazer o comércio, não é? E de voltarem em saúde e tudo mais.
Portanto, foi um peixe que nos permitiu esse momento áureo da nossa história. E talvez porque só se levavam este tipo de bacalhau, também deu origem a esta quantidade variadíssima de receitas de bacalhau, em que podemos transformar, fazer várias receitas a partir deste peixe. Assim, dava uma sensação de uma alimentação diversificada, não cansativa, e portanto, é essa a história do bacalhau não estar na nossa costa. E isto para falar das certificações, porque não sendo um produto de proximidade na sua pesca, é importante que haja certificações a nível internacional que nos garantam que estamos a comprar um ingrediente que promove a sustentabilidade onde é pescado. Pronto, e portanto, sim, comprar realmente bacalhau sustentado. Sustentado não, de pesca sustentável. Portanto, vamos fazer então uma bolinha com este peixe. Vamos pegar aqui no nosso bocadinho de presunto e nosso bocadinho de paio, que vão acabar por ser uma surpresa. O que é que eles vão fazer? Vão proteger ligeiramente o queijo de entrar no sabor do bacalhau e vamos... tenho uma linha branca lá. E vamos enrolá-lo mantendo-o cá dentro portanto, este recheado é só neste sentido em que a barbatana é que vai fechar e vai manter realmente o queijo aqui dentro. O bacalhau eu também gosto de o fazer, de molhar e pode ser, portanto, eu quis trazer para vos mostrar a de espinha, mas portanto neste momento em que já estão as postas arranjadas, o que é que podemos fazer? Começar-lhe a conferir sabor. Portanto, obrigada. O bacalhau já sabemos que fica muito bem, gosta de alho, e então vamos fazer uns alhinhos aqui, mas não, portanto, só mesmo assim as fatias, neste caso, para ser fácil também de o retirar quando não quisermos. E utilizamos então aquele azeite de alho que já vos falei, que está também aromatizado com um pouco de tomilho. E já está. E então vamos colocar aqui um pouco do azeite que também esta região produz de grande qualidade. E, portanto, o bacalhau poderá estar assim, sem estar ainda recheado, de um dia para o outro à vontade. Inclusivamente, o que nós fazemos é colocar, vou aqui mostrar, pode não ser muito bonito, mas isto é a realidade. Os pontos do bacalhau e da dessalga do bacalhau diferem muito. Se não temos certeza se ele está bem desalado, há que colocar o dedo por dentro indo ao centro deste bacalhau e tentando retirar um bocadinho de bacalhau de aqui e fazer a prova, para verificarmos, é assim um bocadinho só, como é que ele está de sal. Portanto, é importantíssimo esta segurança que temos que ter, mesmo no centro do bacalhau, saber se foi bem desalado, porque pode estragar todo o prato. Ele está bom, de sal, já está aqui a ganhar o sabor da marinada. E agora eu vou-vos aqui demonstrar para garantirmos que mantemos o bacalhau, portanto, inteiro. Temos aqui um pouco de fio de cozinha, não precisamos de muito.
E como é que vamos fazer, então? Para manter aqui bastante simples, vamos dar aqui um nó. E depois, com o dedo grosso, vamos marcar o sítio onde queremos que volte a fazer aqui uma linha de preparação, de segurança, e vamos dar a volta por baixo da posta, e chegando aqui, vamos passá-lo por baixo. E agora, passando aqui, vamos dar a volta por baixo, no sentido oposto, e vamos... A importância de se ficar aqui mais certinho é que ele pode marcar ligeiramente o bacalhau, e nós também, ao desfazermos depois, ao retirarmos a linha, vamos saber onde é que ele está. Se não conseguirem ser tão direitinhas, não se preocupem, porque não interfere com o resultado final. Mas assim fica bonitinho, não é? As nossas preparações. Até faz lembrar um bocadinho um presente de Natal, não é? Com estas fitas, com as fitas. E agora, temos aqui um pouco de farinha. Neste caso eu escolhi farinha de milho, porque esta é uma região de produção de milho, de produção de broas, e portanto eu escolhi a farinha de milho. Também é importante a nível tem uma cor assim mais amarelada, e vamos abrir aqui um ovo. Que vamos temperar com um pouco de... É um ovo que está cozido. Peço desculpa. Nem vou abrir o outro, porque ele veio do mesmo sítio, portanto eram os que estavam... Eu pensei que eram ovos de mise en place, mas eram ovos que alguém cozeu. Também não fica mal nesta preparação. Vamos utilizar depois na nossa decoração este erro. Teve graça. Muito bem, então fica aqui para o nosso empratamento. Com o vinho cozido fica sempre bem nos bacalhaus. Ora, enquanto esperamos o ovo, portanto, vamos panar, vamos preparar aqui a nossa frigideira, porque vamos fazer aqui uma preparação em que vamos sempre aproveitando o nosso azeite, o azeite que utilizamos. O azeite é um azeite de primeira qualidade e que a fritura em azeite é diferente da fritura em óleo, não é? E então vamos ter aqui uma utilização seguida do azeite. Portanto, eu estava aqui a preparar primeiro o bacalhau. Precisava então de um ovinho. Este sim. Batido. Vamos então temperar com um bocadinho de pimenta preta. Com um bocadinho de sal. E vamos preparar, portanto, temos aqui uma cebola já descascada. Vamos então fazer cebola em meias luas.
Toda esta preparação pode ser feita com 2 dias de antecedência, sem problema nenhum. Significa que podemos chegar à noite de consoada e estarmos com o nosso prato de bacalhau pronto, praticamente. É só ligar o forno e permitir que ele termine a confecção. Temos então aqui a cebola. Temos um pouco de... Eu gosto de ser generosa na cebola. Ela depois de frita também vai encolher bastante. Vamos ter um pouco de pimento para darmos agora cor ao nosso prato. E um pouco de pimento verde também. E agora aqui as batatas, vindas de produção biológica, podemos, as batatas portanto, poderão ser utilizadas com casca. Eu gosto de dar-lhe um crocantezinho extra de fazer e no caso das batatas vamos fazer umas batatas que vamos fazer cortadas com cerca de 2-3 milímetros de espessura. Para acompanhar este bacalhau. E já está. E penso que neste momento estaremos prontos para começar aqui a confecção, talvez mais um bocadinho aqui de alho. E então vamos começar esta confecção. E vamos, primeiro de tudo, então, tirar esta marinada de azeite. Pode já ir com algum alho. E vamos começar com a batata. O que eu vou fazer neste momento é bringir a batata, é cozê-la por dentro, porque ela está um pouco, portanto, é grossa, não é? E, portanto, precisamos aqui de lhe dar tempo para fritar por dentro. Então, não queremos um lume muito alto. Vamos começar por... No fundo, isto é fazer batata frita, não se enganem. Simplesmente nós permitimos que os sabores do bacalhau já estejam aqui presentes nesta fritura. Portanto, não é... Porque aqui estamos a fazer para uma quantidade pequena e eu consigo ir fazendo tudo na mesma fritadeira. Para quantidades maiores poderá ser um bocadinho mais complicado e então temos mesmo que fritar a batata frita por um lado e fazer os bacalhaus por outro. Mas são ideias de poupança com os melhores produtos, conseguirmos sempre utilizar todo o potencial do produto e neste caso faz todo o sentido que seja assim a demonstração.
E pronto, vamos ter que esperar um bocadinho. Vamos então preparar aqui o bacalhau. Portanto, ele esteve aqui em marinada, tem o recheio por dentro e o que vamos fazer é passar em farinha. Então, na nossa farinha de milho. Vamos passar aqui no ovo. Vamos passar novamente a farinha. E deixamos em espera para entrar na fritura. Eu vou ter que ir passar as mãos por água, que desta feita sujei-me bastante. Bom, voltei. Vamos olhar aqui as nossas batatas, já estão a ferver, a fritar. Vamos baixar um bocadinho o lume. Vamos girando para ganhar em cor. Temos que lhes dar um bocadinho de tempo para ficarem feitas. Vamos arrumar aqui um bocadinho. Para as nossas couves, podemos simplesmente aquecê-las e acompanhar o prato, mas podemos também, deixo aqui uma ideia adicional, vamos aqui limpar. Desculpa. Vamos deixar aqui com a ideia do rechear. Também podemos rechear as couves. As couves, portanto, deverão ser primeiro passar por água quente para amolecer a couve, para que ela tenha alguma flexibilidade. Vamos pegar também neste queijo que preparamos, vamos dividir aqui em dois.
E como é que, portanto, vamos segurar este queijo? Vamos dobrar ligeiramente esta folha para dentro primeiro, outra, e agora fazer rolinhos com ela. Vamos fazer outra vez, ver se sai. Portanto, colocamos o recheio, enrolamos de um lado, fechamos do outro e agora enrolamos de modo a que fique um pequeno rolinho. Vamos fazer 3 para o nosso empratamento. Vamos então precisar de mais um bocadinho de queijo. Vamos ver aqui a nossa batata. Porquê começar com a batata primeiro? Porque depois o óleo vai começar a estar sujo e depois vamos ter batatas que estão, portanto, que não ficam, que estão sujas, não é? Sujas neste caso com outros alimentos, não é? E por isso então começamos pela batata, que não vai deixar grande sabor no azeite. Vai-nos fazer uma batata bem lourinha. Estes bocadinhos de azeite podem ser retirados para não chegarem a queimar. Sabes que o que estraga os óleos são as impurezas que ficam, portanto, que ficam aqui nos óleos, nos azeites, e portanto o que não se deve permitir é que haja coisas que estão a queimar. Por isso é que se filtra os óleos depois da sua utilização. Elas estão bonitas, estão a ficar coradas. Vamos deixar mais um bocadinho atrás da cozinha. E então, como eu estava aqui a preparar, antes de ir ver, vamos então fazer mais um bocadinho do queijo. Mais um bocadinho do nosso parmesão, criamos a pasta e recheamos, fechando de um lado, fechamos de um lado, fechamos do outro. Isto é uma técnica tipo sushi, técnica de fazer rolinhos de couve. E também é uma forma de nós darmos aqui uma graça com o queijo da Serra da Estrela na nossa couve e fazermos uma couve um bocadinho diferente. Agora, começamos a ter, a batata começa a ter cor, começa a querer estar cozida por dentro, até há uma aqui que se... E o que vai começar a acontecer é esta situação, portanto, que a batata, se correr bem, pelo menos algumas vão começar a inchar e vão começar a fazer este arredondado, e é isso que se pretende, pronto, depende às vezes um bocadinho da qualidade da batata, mas o que permite que isso aconteça é esta espessura, cerca de 3 milímetros. Quando acontece, fica bonito no prato, ficam uns balõezinhos. Vou começar a abrir aqui um espacinho de lado e vamos começar a fritar. Às vezes o que se pode fazer também é, depois mais no momento de empratar, vamos ver o aspecto delas e vamos ver se precisamos de vir aqui fazer algum retoque final. Mas vamos retirar então as batatas sem as sobrepor demasiado, porque estão no fundo a retirar os óleos que estão em excesso.
Pronto. E vamos então começar a fazer a nossa cebolada, com bastante cebola, o alho e o pimento. Já chega. Vamos colocar um pouco de salsa picada. Pimenta preta, louro. E vamos então aqui ao centro, se calhar ele precisa ali de mais um bocadinho de azeite, eu vou colocar mais um bocadinho deste azeite. E sem grandes temperaturas, sem temperaturas muito altas, vamos então colocar o nosso bacalhau a fritar neste azeite com este sabor. Sejam generosos no azeite, ele vai bebendo azeite, é normal que aconteça. Nós depois vamos regar para ir ao forno, portanto vamos usá-lo todo, não há aqui qualquer desperdício. Pronto, é uma receita tradicional, eu acho, não tem grandes surpresas, portanto é tradicional quanto baste para servir na nossa mesa de Natal, mas com este pequeno toque em algumas partes. Ao degustar este bacalhau, não é que se pretenda que todo o bacalhau saiba a queijo da Serra da Estrela, antes pelo contrário, deve ser colocado, portanto, a ideia aqui é estarmos a comer um bom bacalhau nas partes altas, com o sabor do bacalhau, e termos uma surpresa, até porque, como ele está junto à abadana, a abadana normalmente está mais deschalada e, portanto, está com menos sabor a bacalhau, e, portanto, a ideia é termos uma pequena surpresa ao comermos aquela parte da posta do bacalhau. Essa portanto, não é, portanto, se ficarem a dizer, isto não sabe tudo, não, estou aqui a comer esta parte, não tem recheio. É normal que assim seja, é com esse intuito que se faz esta distribuição do prato. Portanto, a ideia é mesmo criar uma pequena surpresa enquanto comemos uma boa posta de bacalhau. E vamos virar. E vamos então, enquanto frita, devagarinho, vamos começar a fazer o nosso vinho quente. Vou fazer aqui uma limpezazinha. Vou pôr aqui as nossas couves que vão ao forno com esta cebolada também, para ganhar sabor. Vamos manter aqui esta.
Eu vou aqui. E vamos passar ao nosso vinho quente, que não é bem uma tradição portuguesa, mas já percebemos que eu aqui utilizo muito, as minhas ideias vêm muito de um cruzamento entre os nossos produtos que podemos comprar local, que podemos ser e valorizá-los muitas vezes fazendo a chamada cozinha de fusão, teoricamente pelo menos, que são utilizarmos as técnicas dos outros países, de outras culturas, as técnicas de cozinha, e aplicá-las aos nossos ingredientes, mas adaptá-los também de modo a que funcione bem no sabor, nas texturas. Acaba por ser essa aqui a minha linha de pensamento. O vinho quente não sei de onde é originário, mas é culturalmente muito normal nos países nórdicos, portanto, nos mercados de Natal, e também já começaram a chegar aos nossos mercados. E agora a zona da Serra da Estrela, nesta época, vive muito o Natal, inclusivamente é época já de frio, já nevou este ano na Serra, então fez-me sentido trazer o vinho quente para esta região e fazer aqui um welcome drink um pouco diferente, e surpreender os nossos convidados à chegada para o Natal. Aqui procuramos uma cor douradinha. Vamos virar aqui o bacalhau um bocadinho de lado. Conseguimos perceber que ainda não... A cebola também não se quer com cor, portanto, tudo muito... umas temperaturas baixas, relativamente baixas, não deixa de estar a fritar, mas tudo baixo. E então vamos aqui começar o nosso vinho quente. Opções de vinho também não faltam por estas beiras. Portanto, vamos deitar o vinho numa panela, que é a base, por isso se chama vinho quente. E vamos aromatizar com um pouco de canela. Todas estas coisas são um bocadinho a gosto, portanto, permitam-se. Uma estrela de anis. Pedro, mel, se faz favor. Portanto, 2 estrelas de anis, eu gosto de pôr bastante estrela de anis. Vamos pôr umas bolinhas, portanto, eu aqui tenho que abrir. Não consigo. Mesmo aos escorregadios. Não, vamos ter que pôr assim também. Ela, como é moída, não é muito pó, mas vamos pôr um bocadinho. Vamos aqui virar o bacalhau. Também há quem ponha cravinho aqui e vamos espremer sumo de laranja, ou vamos colocar umas rodelas de laranja. Vamos guardar alguma para depois ficar fresca, já depois de terminar.
E vamos adocicar com um pouco de mel, daqui da nossa Serra da Estrela. E vou deitar menos de metade da quantidade de, portanto, de vinho em sumo de laranja. Depois também é uma questão de gosto e, portanto, e vamos colocar a aquecer, e ao aquecer estamos a infusionar e aromatizar a nossa bebida, o nosso vinho quente. Já está a ficar com um bom ar o nosso bacalhau. Agora vamos aqui fazer uma operação que nem sempre é bonita, porque parece que estamos a desfazer tudo o que fizemos até agora, mas que é necessária, que é, vamos ter que tirar o bacalhau depois de frito, vamos ter que lhe retirar as linhas que tivemos, que colocamos, para que neste processo ele não se abrisse, porque a tendência do bacalhau ia ser abrir nesta fritura e, portanto, ficaríamos sem o nosso recheio. Daí que vamos deixar aqui mais baixinho ainda a nossa cebola a continuar a fritar. E para tirarmos a linha, portanto, por isso é que não digo muito importante, mas temos que saber como é que fizemos, não é? Para que se consiga garantir que se tirou toda a linha. Mesmo que se estrague uma parte da fritura, não tem qualquer problema. Está aqui uma ponta, estou à procura da outra ponta, porque eu dei daqueles nós. Aqui vai, uma, duas, portanto estou agora aqui a puxar. Relembro que até esta parte toda pode ser toda feita no dia anterior com muita tranquilidade. Não tem que ser feito no dia de Natal. Portanto, eu sei que passei a linha por baixo, portanto vou ajudar a que a linha saia. Aqui. Vou virá-lo novamente. Retiro aqui o nozinho que dei. Também há quem... A vantagem de não cortarmos é garantirmos que toda a linha saiu. Se cortarem, têm que ter atenção ao que estão a fazer. Eu prefiro desfazer, porque aqui o importante é que o sabor do frito já está. A última linha é que eu posso, de facto, cortar. Pronto, não fiquem com medo de estar a ficar com um aspecto mais desfeito, porque o gosto todo está todo cá. E isso é o que mais importa, e só está desfeita a capa da fritura, não é mais nada. Portanto, vamos então retirar toda a linha e vamos começar a dispor as nossas postas de bacalhau, que então fazemos uma por pessoa, no nosso prato de servir. Neste caso vai ser este prato de barro. E vamos então pegar na nossa cebola.
e vamos daí a vantagem, esta cebolada tem esta grande vantagem, esconde as tristezas todas. Vamos regar com bastante cebola, bem, pus tanta cebola e é só uma posta e mesmo assim vamos conseguir usá-la toda. Vamos decorar com os nossos pimentos vermelhos, dando-lhe aqui um ar natalício. E vamos regar com o nosso azeite, ficando o restante para voltarmos a fritar as batatas, mesmo ao tempo de sair. Vamos ver aqui o nosso vinho. Já começou a ferver, vamos baixar o lume. E vamos então pedir para nos levarem e para nos trazerem os nossos cheesecake, se calhar. Vamos começar a empratar. O forno, agora, um forno a 180, pode estar pré-aquecido ou não, não interessa. Que só vamos... à hora de servir, no momento de servir, terminar até a temperatura interna, de modo a permitir este queijo não esteja demasiado quente, não é? Mas esteja derretido e esteja, portanto, o bacalhau feito por dentro. Portanto, até este momento podemos preparar no dia anterior, ter no frigorífico. Quando vamos servir, colocamos o forno a aquecer, colocamos o bacalhau dentro do forno. Até é melhor não estar pré-aquecido, porque assim ele vai aquecendo e vai colocando alguma temperatura já no bacalhau. Estando com cor, é uma questão de talvez 15 minutos, já temos um bacalhau bom por dentro. O nosso vinho quente já deita outros aromas. Naturalmente, todo o vinho que ferve vai perder o seu álcool, não é? E é por isso que no vinho quente terminamos com o álcool colocado já no final sem ferver. Portanto, o vinho quente vai ser tão alcoólico quanto cada um de nós queira que ele seja. Se colocarem mais aguardentes, aguardente medronho, por exemplo, ou gin, que existe aqui também na zona da Serra da Estrela. Portanto, se tivermos essas bebidas mais fortes, vai ser um vinho quente forte. Se não, eu aconselho a começarmos lentamente o Natal, que a noite vai longa, temos que chegar à meia-noite e, portanto, não aconselho que se faça realmente uma jarra, normalmente uma jarra de barro, que permita manter quente. Neste caso, como quero que vocês vejam o aspecto com que vai ficar, vamos vertê-lo com todas as especiarias aqui. Se for para consumo no momento, eu não poria, portanto, eu mantenho as laranjas e os aromatizantes. Também podemos fazer uma maceração, ou seja, fazer este vinho quente no dia anterior, coamos tudo e depois no dia podemos só aquecer e juntar então um pouco agora dos aromáticos frescos. Eu vou colocar um pouco de hortelã fresca e um pouco da minha erva daqui da alfazema. Vou mexer ligeiramente. E vou acabar com um bocadinho de álcool, que será uma ginja da Serra da Estrela, que é muito gostosa e
e que vai lhe dar aqui um sabor adocicado, mais frutado, que também que me agrada muito. Para tal, vamos utilizar aqui uma dimensão. Portanto, isto será ginja para 4 copinhos, está bem? Que é mais ou menos então a dose que temos aqui numa das jarras de litro. Vamos, por acaso é mais, porque aqui mais um bocadinho. Exatamente. Opa. E o nosso vinho quente está feito. Também uma preparação muito simples. Então, só estes frescos finais, como eu estava a explicar, esta laranja final, também se pode pôr um bocadinho de limão. As frutas, há frutas que eu gosto só de pôr no fim. Se quisermos, podemos adicionar um pouco de laranja, um pouco de maçã, a maçã da beira também daqui, quase como fazendo uma sangria de verão, mas neste caso com os outros aromáticos do inverno. Mas já não vai a cozer, estas frutas agora já não vão a cozer. E portanto, o vinho quente está preparado. Vamos então começar a empratar a nossa sobremesa, que temos então aqui já o cheesecake. E vamos fazê-lo de forma muito simples, como é do meu gosto. Vamos cortar umas fatiazinhas retangulares de cheesecake. À semelhança de um cheesecake normal, vamos colocar o doce de abóbora como cobertura, não diria integral, mas praticamente, de modo a que todas as garfadas de cheesecake poderão ter um bocadinho de doce de abóbora. Daí que eu não gosto de colocar o cheesecake muito doce, porque depois o doce de abóbora tem toda essa doçura. Nunca ficará mal um verde a alegrar a nossa sobremesa. E o requeijão, doce de abóbora e um bocadinho de canela para terminar. Se pretendermos, podemos com 2 colheres ter então um pouco de requeijão natural, fresco. Podemos lhe fazer um corte fazendo um formato e adicionando uma quenelzinha de requeijão ao natural, para que não percamos aqui a identidade do produto e que mostremos também o nosso respeito pelo ingrediente do requeijão. Já temos a nossa sobremesa preparada. Já temos o nosso vinho. E vamos então aquecer ligeiramente as batatas, que o bacalhau já deve estar a vir para a mesa. Com as nossas couves. As couves, onde é que foram as couves? Perdi as couves, eu estava aqui a pensar, então o bacalhau, faltam umas couves, estão aqui. Portanto, vamos agora colocar neste azeitezinho as nossas couves a fazer. Também se podem colocar
no forno, mas no forno a couve não fica tão bem, que ela começa a secar. Portanto, eu gosto mais de regá-la, mantê-la aqui um bocadinho neste azeite. Depois se a puserem no forno, para otimizarmos aqui também um pouco a energia, não é? É possível fazer estes tabuleiros, cubram bem e cubram, portanto não coloquem num tabuleiro sem tampa, ponham qualquer coisa com tampa que permita manter a umidade da couve e não apanhar calor direto, ao contrário do bacalhau que queremos mesmo com cor. Pronto, vamos jogar aqui com o nosso azeite. Não coloquem muito sal, porque aqui neste caso já temos o sal no queijo. E o resto do queijo é fazer um pão de ló e servir tradicionalmente um pão de ló com queijo da serra, que vai para o nosso buffet de sobremesas. Já temos a chegar o bacalhau. Temos que permitir que o calor chegue lá, portanto, ao interior da couve, para que funcione bem este queijo lá por dentro. Vamos então aumentar aqui o lume agora e pôr a batata frita a ganhar uma nova. Vou passar para este lado que é mais forte. Vamos então dar aqui a última aquecidela a última fritadela à nossa batata frita. Se tiverem dúvidas no online, vamos agora entrar aqui na última fase, estejam à vontade. Depois deem-nos o vosso feedback aqui para o Polo Gastronómico, se estão a usar as nossas receitas, se saem bem, se houver alguma coisa que não esteja a sair bem, podem sempre contactar-nos. Sigam-nos também pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Quinta de Marzovelos, Polo Gastronómico. E espero que tenham gostado mais desta sugestão de Natal. Vamos aqui, portanto, temos aqui com os restinhos de presunto e de chouriço, nós trituramos e fritamos numa frigideira e ficamos com um crocante de presunto, sempre bom para finalizar este bacalhau. Já que ficamos com um ovo cozido, vamos utilizá-lo agora para a decoração, mas é opcional, como perceberam, quem nos acompanhou desde o início. Vamos virar as batatas. E não é por acaso que nós vamos sempre buscar uma base muito tradicional, porque a nossa cultura de base é muito sustentável e é muito amiga de utilização do que nos está à mão. Daí que aqui o ponto forte era de facto no Natal termos um extra que era uma proteína, que era o bacalhau, que era o rico. O resto é o que está à nossa mesa, é o que está na nossa horta, é a cebola, é o alho, é o nosso enchido, é o nosso queijo,
é vinho, portanto esta são os nossos sabores já são bastante sustentáveis. Portanto, às vezes ser sustentável é só manter a linha do clássico. Já começa aqui a cheirar ligeiramente ao queijo, significa que o calor está a entrar na couve. As nossas batatinhas estão a ganhar a última cor que eu pretendo para o empatamento. Vamos aqui com um pratinho começar por tirar a couve. Vamos então colocar a couve e vou inclusivamente com uma faquinha abrir para que vejam o resultado da couve por dentro. Está derretido. E vamos voltar então na sessão da tarde, por volta das 15h30 até às 17h30, com tanto sabor na beira baixa, com agora a sugestão que não podia faltar do prato de carne para a nossa ceia e consoada de Natal. Vamos ver o que é que... Já sabem que podem esperar receitas não muito inovadoras, mas sempre com tanto sabor, porque utilizei estes produtos da nossa terra, fantásticos. Portanto, aqui temos a batatinha para acompanhar o nosso bacalhau, bem crocante. E com o resto do azeite vamos então, sem medo, vamos jogar quentinho o nosso bacalhau, a nossa couve e até o nosso ovo, que ganhou aqui um protagonismo inesperado. Vou aqui servir, vamos aqui fazer um brinde à vossa saúde. Até já, às 15h30. Muito obrigada.